que eu me casei com o Thiago, nós ficamos pouco tempo nessa primeira igreja que a gente era, sabe? A gente já começou a sentir vontade de sair, e aí pedimos direção de Deus. Deus confirmou essa saída dessa primeira igreja. E ainda nessa igreja começamos a visitar essa igreja que eu falei que eu fui... fiz parte da liderança das mulheres, que eu dei aula de escola bíblica dominical, né, na classe das mulheres. Então, a gente já estava frequentando essa igreja, gostamos muito dessa igreja, a mãe dele já era de lá, só que isso não me impediu, não colocou nenhum bloqueio em mim. Apesar dos pesares, eu tenho uma explicação para isso. A explicação é longa. Primeiro que eu já venho de uma família difícil, então eu estou acostumada a conviver com pessoas difíceis. E segundo, que a partir do momento que eu me converto a Jesus Cristo, eu me converto a Jesus Cristo. Não vivia mais a Marcele que andava sem Jesus, agora é uma Marcele que está vivendo para Cristo. Então, a partir do momento que eu gosto dessa igreja, mas a minha sogra é de lá, e não só a minha sogra, toda a família dela era de lá, exceto a mãe dessa sobrinha. Mas toda a família era de lá. Isso não me impediu, isso não me bloqueou. Eu sempre me garanti muito em Deus, porque eu já disse num vídeo anterior que no olhar natural eu era sozinha. Mas no olhar natural, e o meu olhar diante de toda essa situação nunca foi natural. Resumindo, já tínhamos gostado dessa igreja, pedimos direção a Deus para sair da primeira igreja que nós éramos, a confirmação para entrarmos nessa igreja que nós gostamos, e ficamos ali. Tudo que eu já falei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, melhor dizendo. Então, éramos todos da mesma igreja. A princípio, todo esse comportamento da família me assustava muito, porque não condizia em nada com pessoas que se diziam cristãs. E depois eu fui me acostumando com a ideia de que eram apenas frequentadores de igreja, mas que conduta cristã, além de não terem, nunca se preocuparam. Não, como eu posso dizer? Acontece, poxa, de um cristão às vezes falhar, digamos que é um acidente, mas o que acontece depois disso? A pessoa se arrepende, aí depois a pessoa vai lá se retratar, não faz de novo, se arrepende, não volta às práticas anteriores. E eu não via nada disso. Eram pessoas que não se preocupavam muito em dar testemunho. São coisas assim do ser humano que eu acho que nem todo psiquiatra sabe explicar ou até mesmo entender. Não sei. São os meus pensamentos que eu estou expondo aqui. E mesmo diante dessa situação de igreja, né, todo mundo se dizendo crente, a sobrinha da minha sogra, né, a prima do meu marido, ela me perseguia incansavelmente, seja dentro da igreja ou fora da igreja. No momento delas de família, quando elas se reuniam, todas elas, a minha sogra, as irmãs e essa sobrinha, elas combinavam armações, como que elas iam fazer para me derrubar. Gente, foi coisa assim muito intensa, foi coisa muito séria, e o que eu sabia fazer era ficar atenta, ligada, esperta, porque eu entendia também como uma luta, uma guerra espiritual, sim, e também via como mulheres doentes, todas elas, tanto a minha sogra, quanto essa sobrinha, quanto as outras duas tias, quanto essa mãe dessa sobrinha, todo mundo ali doente da alma. Eu falava, o Thiago ali, ele não sabia muito bem o que fazer, eu era sozinha, eu sabia que Deus estava comigo, mas eu nunca sentei e me conformei assim, Deus está comigo. E eu nunca fui uma pessoa de não ter atitude, eu estava sempre ligada e fugindo o tempo inteiro. E também, claro, como uma pessoa cristã, lutando com as armaduras espirituais. Então, além dessa sobrinha da minha sogra que me perseguia incansavelmente, também tinha sempre uma gracinha das outras irmãs, e uma piada aqui e outra piada ali, e um deboche aqui, uma risada, uma gargalhada de ironia ali, sabe? Foi pancada, o negócio foi sério, a coisa foi séria.
Acontecia em alguns cultos eu estar sentada num banco, elas estarem sentadas atrás de mim e dentro da igreja, piada e gargalhada, piada, mulheres velhas, mulheres mais velhas. Até essa sobrinha tinha alguns anos mais velha do que eu, sei lá, 2 anos eu acho. A gente era a única que regulava a idade, e uma outra sobrinha, filha de uma outra irmã da minha sogra, que era alguns anos mais até nova do que eu, mas essa sobrinha ela já era casada, ela foi a que menos me deu trabalho. Era de uma falta de temor e uma coisa tão demasiada que elas não tinham limite. Elas não tinham limite. E eu nem sempre sabia o que fazer. Eu sabia guerrear de forma espiritual. Eu sabia que qualquer reação, qualquer atitude minha era um tiro no meu pé. Era como se eu estivesse num campo minado. Qualquer pisada em falso já era. Na minha cabeça, eu só ia vencer calada. Então, calada eu ficava. Elas viam esse comportamento meu como de alguém que estava lutando para manter o casamento. Elas me perturbavam de tudo quanto era jeito. E a sobrinha era a que mais tinha a ousadia de vir mais pesada, digamos assim, de vir mais... Por exemplo, um culto. O Davi era pequenininho, ele chorava muito na igreja. Então eu ficava do lado de fora da igreja com ele no colo. Ela saía do lugar dela, ela ia lá pra fora da igreja. Ela parava, pousava o braço e ficava com a minha cara. Ficava um bom tempo. E eu resisti no diabo, eu olhava pro teto, eu olhava pro chão, eu olhava pro olhador, mas eu não olhava pra ela. Eu não reagia. Na minha cabeça tava assim, ó, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Até que passava um bom tempo, parecia que o troço ruim saía de dentro dela, ela entrava pra igreja e sentava. Sério, era assim. Elas pensavam que eu fazia isso para manter o casamento, que eu equilibrava tudo, que eu ficava ali suportando tudo e aguentando toda aquela coisa pesada que eu sofria de perseguição, afronta, muito pesado que eu sofri. Elas pensavam que era para manter o casamento, para ter que segurar o Tiago ali, porque o Tiago sempre foi um ótimo filho. Também não que o outro irmão dele não fosse um bom filho, mas o Tiago... Como é que eu posso dizer? Se o outro irmão dele tivesse que gritar com a mãe e responder a mãe, ele gritava e respondia. O Tiago não. Entendeu? O Tiago tinha um carinho. Não é que o outro irmão não tivesse carinho. Mas o Tiago era um pouquinho mais. Entendeu? Então, na cabeça delas, eu tinha medo de levar isso para dentro de casa e o Tiago ainda brigar comigo, porque eu tô respondendo a mãe dele, porque eu tô reagindo à afronta delas, entendeu? Na cabeça delas, eu agia daquela maneira tudo ali para segurar o casamento, sendo que mal sabia elas, que eu olhava ao meu redor e eu pensava assim, para onde eu vou? Que eu não tô aguentando mais, então eu queria me separar. O Tiago, ele tinha muita dificuldade de lidar com essa situação. Essa dificuldade que ele tinha de lidar com essa situação me irritava, porque ele ficava ali pacato, sem fazer nada. Quem estava na linha de frente dessa guerra era eu ali, ó, lutando sozinha, sendo fuzilada, metralhada. E ainda tinha que equilibrar dentro de casa, para não trazer isso para dentro da minha casa e a confusão na minha casa pelo que aconteceu do lado de fora. Olha, confesso que eu já fui muito sábia, mas também confesso aqui que já deixei, já desequilibrei, sabe? Tá segurando ali, tem hora que falar assim, caraca, não tô aguentando.